Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. No ano que vem, gente, a gente sabe que vai mudar muita coisa, né? Muita coisa que já foi dita este ano vai começar a entrar em vigor logo no dia 1º de janeiro de 2021 para frente, como por exemplo, regras do ICMS, né? O ICMS, apesar de a Secretaria da Fazenda, que é estadual, conceder para você tirar do carro o imposto, quem administra, quem fala as regras é o CONFAZ, né? Que é o Conselho Fazendário aí nacional. Então, as regras do ICMS elas são para o Brasil todo. Aqui nesse vídeo, por exemplo, eu vou mostrar para você como é que vai ficar a questão das deficiências, tá? Que serão incluídas na nova regra, nas novas regras. Então, aproveita aí para você já ir anotando, saber, para na hora que você for fazer as isenções do ano que vem, você já ficar por dentro de será que você vai conseguir ou não. Você vai ter que obedecer essas regras aqui. As doenças, por exemplo, e as deficiências que vão ser incluídas nas regras de 2021 são essas daqui: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de algum membro, paralisia cerebral também, que de uma certa maneira interfere, né, na parte física do corpo, e qualquer membro que você tiver aí com deformidade de nascença, que é congênita ou adquirida, ou seja, ela aconteceu com o passar do tempo, que ela de fato comprometa ali a limitação, ela não tenha cura mais, na hora de você dirigir o carro você não consiga por conta dessa deformidade, desse problema aí nos membros. Não pode ser uma coisa, por exemplo, estética, né? Ela não te dá nenhum tipo de limitação. Então, de uma certa maneira, dá pra gente ver que assim, as deficiências físicas, elas precisam se enquadrar nesses grupos aqui que eu falei. Talvez a parte de ausência de membro ou doença adquirida é justamente aquilo que acontece depois, né? Aquela que você tem de nascença, beleza. Mas aquela que acontece depois, por exemplo, num acidente, uma doença mesmo que desenvolveu aí no teu corpo e ela ficou permanente, ela não tem cura mais, e aí quando você for dirigir um carro você não conseguir, porque aquele problema ali, ele tá realmente te limitando, é o que vai dar direito. Então dá pra gente perceber que o seguinte, neste ano de 2020, muitas pessoas ali que tinham, por exemplo, tendinite, né? Tem tendinite leve, tem tendinite que é mais séria, tem tendinite que ela se torna tão grave que às vezes ela já se tornou até uma outra doença, né? Essa parte clínica é um pouco mais complexa, mas tinha pessoas que, por exemplo, tinham tendinite e ela conseguia tirar a isenção. Ela ia fazer o exame lá, ia falar com o médico, tudo, o médico colocava restrição na CNH, colocava a letra, e ela ia pedir o INPI, ia pedir o ICMS, ela acabava sendo aprovada. Mas não era de fato uma tendinite que limitava ela a dirigir o carro. Tanto que a Receita não pedia exame, né? O governo não pedia exame, aqui o Estado não pedia. Era só o fato de você ter a CNH ali e mandar um laudo médico, você era aprovado. Então tinha muitos casos desses. A pessoa, ela sabia que ela tinha acesso ao benefício. Mas por outro lado, ela também tinha consciência de que ela não precisava de um carro com isenção, um carro adaptado, um carro automático. Mas como ela passou, o médico aprovou, veio a letra, tudo, ela talvez ali se aproveitou daquilo e conseguiu comprar o carro com isenção. Tanto que depois, né, a própria fiscalização, investigações assim, tudo, acabaram descobrindo pessoas que tinham a doença, tinham ali o problema, mas não era tão sério ao ponto dela ter que comprar um carro com isenção. Então, não chega a ser uma fraude isso, né? Mas chega a ser uma vantagem que você está levando. Porque você sabe que realmente tem pessoas que são cadeirantes, que não tem membro, estão amputadas, tem paraplegia, tem ali problemas mais sérios e precisam do carro. Elas têm o benefício e precisam do automóvel. É diferente de uma pessoa que só tem o benefício, mas não precisa, né? Ela meio que se aproveita do benefício para poder comprar um carro para ela. Então, isso no ano que vem vai ser muito difícil de acontecer, porque agora vai ter um modelo novo de laudo, os próprios Detrans, os próprios médicos profissionais, assim, eles vão ter que passar por um processo de mais rigidez, porque se for constatado que o médico aprovou e na hora de pedir as isenções, o governo ali vai solicitar o exame, né, que agora é um
novo tipo de exame que você vai ter que mandar, ele descobrir que houve por parte médica, de Detran, essas coisas ali, um trabalho mal feito, né, alguma outra coisa, quem vai ter que encarcar são os profissionais da saúde. Então os próprios médicos serão reorientados nessa parte, né? Tá nas próprias regras aqui dizendo isso daí. Por isso que ano que vem vai ser muito mais sério para você pedir isenção. Outra coisa, igual eu mencionei, o exame, né? Os exames que estão lá, que vão subir para o sistema, que vocês vão ter que mandar também, muitos deles estão relacionados à doença. Então não é qualquer tipo de exame. Se você tem uma determinada doença, o exame tem que bater com essa doença. Você não vai sair fazendo exame em qualquer lugar. Então é mais uma maneira de você comprovar que, opa, peraí, o exame que eu tenho de fato comprova que eu também tenho essa determinada doença, tá? Essas são algumas das regras que já vão começar a valer no ano que vem, né? Outras coisas é que, assim, deficiência visual tem regra, né? Não vai mudar a deficiência visual, deficiência mental, autismo grave, eles não vão sofrer alteração, eles vão continuar do mesmo jeito que tá. Também você tem que se enquadrar na parte de deficiente visual, não é só ter baixa visão que você vai conseguir comprar o carro, né? Você tem que obedecer 2 regrinhas que tem lá. Uma delas é aquela regra da tabela de Snellen, né? Você tem que enxergar no mínimo a letra 20/200, que é aquela letra grandona, a letra de placa de trânsito. Se você não enxergar aquela letra na placa de trânsito, e quando você vai fazer exame, você abaixa a visão. Aí você realmente tem direito. Mas se você enxergar, você consegue ver a placa de trânsito, né? Na determinada distância ali, que é segura, né? A parte de prazo aqui em São Paulo subiu para 4 anos, né? CMS, não é mais 2 anos. A questão dos carros também, agora as montadoras, elas, pelo menos aqui em São Paulo, né, elas não vão poder produzir um carro destinado exclusivamente só para o PCD, ele tem que ser vendido para todo mundo, que é o que já acontecia antes. Então, por exemplo, você não vai poder chegar lá como consumidor, e você não é PCD, e falar assim, ó, quero comprar aqui um carro de versão PCD. Não tem carro de versão PCD. Você pode comprar qualquer um que tiver aqui. Agora, se você for PCD e falar, olha, eu quero comprar um carro aí com as isenções, eles vão falar a mesma coisa, você pode comprar qualquer um que tiver aqui. A gente não vai montar mais uma versão exclusivamente para o PCD. Antes isso já acontecia. Antes a gente podia comprar Honda Fit, Honda City, Corolla, Civic, quando tinha Vectra, Linea, Punto, né, vários carros, eles nunca tiveram versão PCD. A versão PCD ela nunca existiu. Ela só começou a existir quando chegaram os SUVs compactos e muitos outros carros, e o preço deles já não estava mais dentro do limite do ICMS, que é de 70. Então, as montadoras não tinham uma alternativa de montar um carro com um custo menor. O que elas fizeram? Elas criaram versões PCDs, na verdade elas pegaram o mesmo carro que elas produziam, por exemplo, a Renegade, Creta, essas coisas, e elas começaram a construir esse carro com menos itens, com menos equipamentos de fábrica, para quê? Para o preço ficar baixo. E aí, como o preço ficou baixo, elas conseguiram vender por menos 70 mil, elas deram o nome de versão PCD. Mas poderia ser qualquer outra versão, não necessariamente uma versão exclusiva para o PCD. Se não tivesse, por exemplo, limite de ICMS, você ia poder comprar um carro de uma versão mais simples, um carro de uma versão intermediária, um carro de uma versão mais completa, e ia conseguir tirar o ICMS, normal. Mas como há uma regra de 70 mil, elas tiveram que fazer isso com muitos carros, senão elas não iam conseguir vender um carro com isenção do ICMS, porque ia passar de 70 mil reais. É o que já está acontecendo hoje, né? Hoje, muitas não estão vendendo mais. Por quê? Porque o custo já está mais de 70 mil. Ano que vem vai chegar um monte de modelo novo, um monte de carro novo, provavelmente não vai ter carro automático assim abaixo de 70 mil. Se tiver, vai ser um ou outro que vai dar para contar nos dedos. Então, imagina, né? Não vai ter muita alternativa para o PCD. Então o ICMS ele vai ter que passar por um reajuste, por alguma coisa que possibilite o PCD de tirar a isenção, senão o PCD vai ficar sem isenção. Você vai ter limite de 70 mil, mas não vai ter carro de 70 mil. Então você vai ter que pagar 12% de imposto para o governo, que é o imposto do ICMS nos carros. Beleza? Vou deixar link aqui, como eu sempre deixo, na descrição para você ler, se você quiser pegar aqui essa parte do ICMS. A Secretaria da Fazenda deixou bem fácil, gente, tá bem simples de entender lá no site deles, essa lista das doenças aqui para você já ficar por dentro. Ano que vem já vai chegar laudo novo, não deve ser só do ICMS, vai ser do IPI, vai ser do IPVA aqui de São Paulo também, novas regras, procedimento no sistema, você vai pedir no CISEM, no CIBEM, com certeza vai ter opção nova, vai ter ali formas novas de você fazer o cadastro, né, mandar a documentação, então vai mudar.
vai mudar. Legal você já ir se atualizando, já ir se planejando, porque quando chegar na hora de pedir, eu gravo o vídeo de novo, mostro novamente para saber como é que ficou e ajudar vocês. Valeu? Quem ficou com dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.